Olá, meu nome é Suzana Schmidt Viganò, eu sou pesquisadora do campo da pedagogia do teatro, mais especificamente no campo da ação cultural, pesquisa que eu empreendo já há muitos anos, desde a época do meu mestrado. Eu sou professora do Departamento de Artes Cênicas, sou ligada ao programa de pós-graduação em Artes Cênicas na linha de Pedagogia do Teatro na ECA USP. Eu estou aqui para apresentar o meu último livro, que eu vou lançar aqui no Congresso da Abrace, em 2021. É este livro aqui, que é o Poemas de Água, Teatro, Ação Cultural e Formação Artística. Ele foi editado pela editora Apris, que fez um trabalho super bonito, né, como vocês podem ver, tanto na arte, né, quanto na edição do livro, super cuidadosa. Esse livro, ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, que foi empreendida entre 2013 e 2017. Essa pesquisa ela ganhou o prêmio de melhor tese do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas em 2017 e foi indicado para concorrer ao Prêmio Tese Destaque da USP, que seleciona as melhores teses desenvolvidas de uma maneira geral na USP e recebeu a menção honrosa em 2018. Então é um trabalho do qual eu tenho o maior orgulho e tenho muito carinho e estou muito feliz em apresentá-lo aqui para vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre o livro, né? Esse livro ele traz duas ideias fundamentais, que são a questão da formação artística no contexto de educação não formal, empreendida especificamente por grupos de teatro fomentados na cidade de São Paulo, né? Fomentados seja pela Lei de Fomento ao Teatro, seja por outros programas de subsídio público, como o PROAC. Esses grupos também, além dessa relação, né, com essa política pública de fomento e subsídio, os seus integrantes, né, eles eram ligados a programas de formação artística também empreendidos pelas secretarias ou municipal ou estadual de cultura. Então, qual que é a questão, né? Eu analiso aqui nesse livro a relação entre formação artística, ação política e ação cultural, tendo a ação pedagógica como a base que vai fazer a relação entre esses três campos do conhecimento. Para isso, eu vou trazer um aporte, sim, das ciências humanas, principalmente da sociologia e da história, na análise desse conceito que é a ação cultural. Na primeira parte do livro, mais especificamente no primeiro capítulo, eu vou tratar dessa análise, traçando um histórico desde que esse conceito foi criado, né? Traçando as principais ideias que compõem esse conceito de ação cultural, né? Traçando uma ideia dos campos que sustentam o conceito de ação cultural em três momentos distintos. A partir disso, eu vou estudando como que a ação cultural vai sendo desenvolvida nas políticas culturais aqui no Brasil, né? Então, eu apresento o histórico das políticas públicas de cultura no Brasil e focalizo especialmente a cidade de São Paulo, né? Quais os tipos de política pública empreendidas e como a ação cultural e a formação artística são vistas nesses programas, né, que são públicos. A partir daí, no segundo capítulo, eu vou analisar justamente a ideia de formação artística, né, relacionada ao campo da experiência e como essa formação artística vai ser empreendida no contexto da educação não formal. Como eu já falei, ligada aqui a programas públicos, né, tanto de fomento à criação, quanto de fomento à própria formação de artistas, sejam eles amadores ou futuramente profissionais. Nesse campo, os artistas do teatro na cidade de São Paulo têm um papel fundamental e é esse papel que eu analiso também. Então, relações entre arte e sociedade, relação entre ação cultural e política pública, relação entre a questão do papel do artista e o seu entendimento como agente cultural. O artista como agente cultural, né, vai ser um artista que trabalha, né, para uma política pública, né, sustentada pelo Estado e trabalha também a favor do seu próprio empreendimento artístico, né, momentos que muitas vezes são contraditórios.
Outros aspectos que a gente pode trazer a esse respeito é a questão, pode e trago, na verdade, né? É a questão da construção dessas relações que são de fronteira entre esses artistas que, no caso dos que eu estudo, né, e em muitos casos, né, passam a atuar como residentes em lugares, em territórios da cidade de São Paulo que não são necessariamente seus lugares de origem. Esses grupos, eles atuam, o primeiro deles, que eu analiso aqui na tese, o primeiro é o Estopo Balaio, que teve uma atuação muito extensa na zona leste de São Paulo, mais precisamente lá na região do Itaim Paulista, que fica no extremo leste. O outro grupo, que é a segunda trupe de choque, atuou em 3 lugares diferentes da cidade de São Paulo, né? Na usina de compostagem de lixo, que era em São Mateus, um bairro também periférico da cidade de São Paulo, na zona leste. O Hospital Psiquiátrico Pinel, que fica aqui na zona oeste. E, por fim, fizeram uma residência de alguns anos em 2 escolas públicas, lá do extremo sul da cidade de São Paulo, no Grajaú. Então, o que a gente vai analisar aqui? A ação desses grupos nessas comunidades nas quais eles residiram, a relação artística e pedagógica da formação dos próprios artistas do grupo, que é empreendida na própria prática de construção artística e na própria relação que esses grupos estabelecem com as comunidades locais, né? Sejam as comunidades do bairro, sejam as comunidades das instituições nas quais eles atuam. Então a gente entende assim a formação artística de uma maneira ampla e extremamente relacionada com a ideia de ação cultural, né? Que é uma ideia que trata, uma ideia e uma prática, na verdade, que vai tratar do desenvolvimento do que a gente pode chamar de democracia cultural, da construção de uma cidadania cultural, né? De você, a partir da ação artística, empreender a formação do cidadão comum dentro de um processo de criação, produção, convívio e fruição com as obras artísticas, sejam eles profissionais ou simplesmente espectadores, né? Então é isso. Eu gostaria então de lembrar aqui, vou mostrar de novo o livro Poemas de Água, Teatro, Ação Cultural e Formação Artística, desenvolvido aqui na cidade de São Paulo, da minha autoria, Suzana Schmidt Viganò, editado pela editora Apris. Vocês podem adquirir o livro pelo site da editora, né, Apris, APPRIS, de Curitiba, pela Amazon Books também. Para quem for da cidade de São Paulo e tiver interesse, podem adquirir o livro com um certo desconto comigo mesma. Vocês podem enviar um e-mail para mim no susanaS2107@gmail.com. Suzana com Z no meio. Então, vou repetir, susanaS2107, tudo junto, @gmail.com, e eu envio o livro por correio para quem se interessar. Queria agradecer, então, a todos que assistiram esse vídeo. Espero que vocês curtam a leitura. Eu tenho certeza que é um livro que interessa muito a profissionais tanto da educação, da área de educação, da área de formação artística, quanto da área das humanidades, pesquisadores do campo das políticas públicas, do campo da sociologia, também do campo da ação cultural e também do campo, principalmente, da pedagogia do teatro. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.